Mateus 16 e 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem estão falando sobre mim? Eles disseram: uns dizem que o Senhor é João, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus passou a pergunta para eles: vocês, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, e aí ele foi promovido a Pedro, era Simão, respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus é chamado de Cristo, ele recebe de Simão. Simão recebe uma revelação e diz que ele é o Cristo. Irmãos, na cabeça do povo daquela época, 2000 anos atrás, o que é ser o Cristo? O que é ser o Cristo? Cristo é um título a uma pessoa que seria levantada por Deus para resolver o problema de Israel. E qual era o problema de Israel naquela época, 2000 anos atrás? Na cabeça deles, o problema deles era financeiro, era econômico, era social, eles eram escravos. Irmã Cícera, o povo de Israel era escravo dentro da própria terra, tinha que pagar um alto tributo para o Império Romano, que invadiu a terra e dominou todo mundo. Então eles achavam que o Cristo, que Jesus era o Cristo, mas era o libertador de Israel. Libertador em que sentido? Espiritual ou material? Espiritual ou material? Os judeus da época de Jesus achavam que ele ia libertar Israel de quê? Ou de quem? Do Império Romano. Eles não estavam preocupados com o pecado. Eles não estavam preocupados com o inferno. Estavam preocupados com a vida deles. Eu tenho que me dar bem. Eu estou cansado de trabalhar e no final do mês dar um dinheirão para Roma. Roma invadiu o nosso país, nós somos escravos. Toda hora eu tenho que dar dinheiro para o Império Romano. Eu não quero. E quando Jesus surge fazendo maravilhas e prodígios, esse rapaz aí vai libertar a gente. Ele tem poder, não sei como, mas a gente vai vencer o Império Romano. Então o Cristo, na cabeça deles, era um libertador. Para o povão, eles tinham certeza disso. Para a liderança do país, os governantes, que eram os fariseus, eles viam o Cristo como alguém que ameaçava eles. Porque se o Cristo fosse o libertador de Israel, ele seria o rei. E se ele fosse o rei, os fariseus iam perder a boquinha deles. Política, como acontece no dia de hoje. O demônio da política é o mesmo. O mesmo demônio que trabalhou naquela época, é o mesmo que trabalha hoje. O demônio da política é o mesmo em todo o país, em todo canto. Então os fariseus enciumaram de Jesus por ele ter sido chamado de Cristo. Se esse rapaz aí é o Cristo, ele vai tirar o poder da gente. Ele vai ser o rei e a gente vai perder a nossa boquinha. Vamos matar ele. Então era isso que acontecia naquela época. Só que Jesus deixou claro, inclusive conversando com Nicodemos, que ele não veio para libertar Israel do poder político, mas veio libertar Israel dos seus pecados. Pergunto a vocês essa noite: em primeiro lugar, Jesus quer te dar um emprego ou ele quer salvar a tua alma? Salvar. Em primeiro lugar, Jesus quer dar casamento para quem está encalhado ou quer salvar a alma? Salvar. Jesus quer curar o teu corpo físico ou ele quer libertar você do poder do pecado? Libertar do poder do pecado. Hoje a igreja entende isso, mas aquele povo na época não. Eles estavam pensando em libertação política, social, financeira. Eram escravos. Você chega com o escravo, qual é o maior sonho do escravo? Deixar de ser escravo. Só que Jesus queria libertá-los da escravatura do poder do pecado. E hoje, repito, a igreja entende perfeitamente isso, porque ele veio libertar. Jesus pode te dar emprego? Sim ou não? Sim. Jesus pode te dar bom casamento? Sim ou não? Sim. Jesus pode te dar filhos? Sim ou não? Sim. Jesus pode te dar uma melhor vida aqui nessa terra? Sim ou não? Sim. Mas esse é o objetivo número 1 dele? Não. Qual o objetivo número 1? Salvar a nossa alma do inferno e libertar as nossas vidas do poder do pecado. Então, quando Pedro diz: você é o Cristo, Filho do Deus vivo, ele estava falando sobre o libertador político, alguém que ia dar dinheiro para eles, uma vida boa para eles na terra. Quando Jesus recebe o nome de Cristo, é reconhecido como Cristo, irmãos, Cristo significa o ungido, o enviado ou aquele que teria o poder total. O rei Davi foi um homem de Deus muito poderoso, ungido por Deus com muito poder, sim ou não? Sim. Sim. Davi marcou a história. Hoje a bandeira de Israel traz a estrela de Davi, tamanho trabalho que ele fez, o ministério dele. E o ministério, a palavra ministério significa o quê? Glamour? Não, ministério significa o quê?
serviço ou trabalho. Então você que é um ministro, você foi separado para servir os outros. 20% servindo 80%. Essa é a definição de ministro. O ministro não é para ser servido, o ministro é para servir. Seja obreiro, diácono, presbítero, evangelista ou pastor. O ministro serve para servir os demais. Foi isso que Jesus ensinou, né? A gente acha que a gente bota paletó e gravata todo chique, que a gente é grandão e todo mundo vai servir a gente. Não. A gente foi separado para servir. O exemplo que o Mestre Jesus nos ensinou, nos deixou. Então, no serviço do rei Davi, o ministério de Davi, ele servia Israel como rei, sim ou não? O sim ou não, porque o pessoal está aí meio... Pronto. Está parecendo quarta-feira o cara do frio, não é possível, né? Botar uns treinos glória aqui, não vai pular. Eu não vou ficar pregando para as paredes, não. Olha para cá. Para as paredes, não. Para as paredes. Davi serviu como rei, sim ou não? Sim. Tem pregador que fala mais bonito, irmão. Já falou assim: quem está comigo? Eu gosto de subir. Quem está comigo? Eu não aguento, não. Logo um teio. Né? A pessoa pula e opa, deixa eu prestar atenção. Davi serviu, faz discípulos. Davi serviu o povo de Israel como juiz, ele julgava os problemas do povo, sim ou não? Sim. Davi serviu o povo como profeta, ele tinha as mensagens de Deus, ele escrevia os salmos, ele foi inspirado pelo Espírito Santo até para escrever coisa que está na Bíblia, sim ou não? Sim. Mas Davi servia a Deus e o povo como sacerdote, ele tinha o poder de degolar cabrito e bezerro, sim ou não? Não. Então o ministério de Davi era ministério de rei, de juiz e de profeta. Ele não tinha o de sacerdote. Aliás, esse foi o grande erro do rei Saul. Qual foi o erro de Saul? Saul, inconsciente, na sua soberba, irmãos, e na sua vaidade, ele se colocou na posição de Cristo. Quando Saul está lá em Gilgal, esperando o sacerdote, olha para cá, esperando o sacerdote Samuel chegar, Samuel ia sacrificar o bezerro, Israel ia para a guerra na bênção, com a bênção de Deus, Deus ia receber a oferta ali do bezerro, e Deus ia entrar naquela guerra com Israel. Mas Saul era profeta, rei, juiz, mas não era sacerdote, tinha que esperar o sacerdote Samuel chegar. E qual foi a loucura que o Saul fez? Me traz aí esse bezerro, porque eu sou o rei e eu vou. E ele passou por cima da autoridade de Samuel. E quem ungiu Saul rei? Samuel, foi quem tacou o azeite nele. Então ele passou por cima do homem, passou por cima do Deus que botou o homem na posição. Mas o pior é que de forma inconsciente, o Saul se fez Cristo. Porque no momento em que ele rasga o busto daquele bezerro e taca fogo, irmãos, ele passou a exercer o ministério total. Profeta, sacerdote, rei e juiz. Não pode, ele não era Jesus, ainda não era a vez dele. Por isso que o pecado de Saul não teve perdão. Deus disse: eu já desisti desse homem e estou achando um homem segundo o meu coração que vai reinar no lugar dele. Porque Deus pode até perdoar pecado de adultério, de briga, de fofoca, pecados carnais. Mas quando é pecado de hierarquia, onde você quer se colocar na posição de outro que Deus botou acima de você, esse pecado dificilmente vai ter conserto. Porque é o pecado de Lúcifer, é o pecado da soberba, é querer você ocupar um lugar que não é seu, que Deus não te botou naquele lugar. E esse tipo de pecado é o pior pecado que um crente pode cometer, Cícero. É você querer ir contra um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, uma igreja, uma convenção. Eu sou o máximo, o grande sou eu, e eu vou fazer do meu jeito. Isso aí Deus não suporta, porque foi o que Lúcifer fez. É a raiz de todos os males, a soberba, a vaidade, o querer ser o que não é, o querer fazer o que não foi concedido fazer. Então, de forma inconsciente, Saul se colocou na posição de Cristo. Pronto, assumiu o ministério quádruplo. Que maluco! Talvez não soubesse o que estava fazendo. Mas quando Jesus é reconhecido como Cristo, ele mata no peito e assume o ministério de Cristo. Então, como Cristo, ou porque ele é Cristo, mas Jesus é Cristo, porque o serviço dele, o trabalho dele, o ministério dele é profeta, sacerdote, rei e juiz. Lucas
Lucas capítulo 7, versículo 16. Jesus é reconhecido como profeta. De todos se apoderou o temor, ele fez um grande milagre. Glorificaram a Deus e disseram: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. A turma já tinha visto João Batista como profeta, mas agora vem Jesus, João já tinha morrido, ele é o grande profeta. Então Jesus trabalhou como profeta. Diga Jesus. Jesus. Eu não tenho que gritar. Diga Jesus. Jesus. Trabalhou como profeta. Bom, como trabalho de profeta, ministério de profeta, ele fez curas, milagres e prodígios, sim ou não? Sim. Ele tinha uma mensagem que mudava a vida das pessoas. O profeta também é aquele que prega. Ele tinha ou não tinha? Sim. Ele denunciava o pecado do povo como um profeta, ele denunciava pecado, sim ou não? Sim. Ele disse para a mulher no poço, a samaritana: traga o teu marido. Não tem marido. Pois é, teve 5 e esse aí vai ser o marido. Então ele revelava os pecados como profeta, né? Ele previu o futuro como profeta, sim ou não? Sim. Então ele não só revelava o passado, como revelava o pecado presente e ainda revelava o futuro. Mas o que fez de Jesus o maior de todos os profetas é que a mensagem que Jesus pregava, claro, ele dizia: meu Pai me falou e mandou dizer a vocês, mas o mais importante, mais poderoso é que a mensagem de Jesus era a sua própria vida. Ninguém antes de Jesus e ninguém depois de Jesus pôde dizer que ele é a própria palavra, que ele é a própria mensagem. Eu estou aqui pregando, falando de um Jesus a quem eu entreguei minha vida, mas eu estou botando tudo na conta dele. Quem sou eu? Mas Jesus não, Jesus era a própria mensagem. Por isso, acerca dele, João escreveu dizendo: o verbo se fez, o verbo se fez, porque Jesus é a própria palavra. Glória a Deus. O profeta Jesus foi o maior de todos, porque ele é a própria mensagem, ele é a própria palavra. Ele não precisou estar trazendo muita referência de outros, ele fala, né? Tanto é que Jesus diz assim: olha, vistos que foram escritos pelos antigos, se uma pessoa se chamar o outro um assassino, se alguém matar alguém, assassinar alguém, ele será réu do fogo do inferno. Mas eu vos digo, aí Jesus ele acrescenta a palavra dele, a palavra da lei de Moisés, mas eu vos digo, se você tiver no coração já o ódio de alguém, pode chamar essa pessoa de raca, ou imbecil, a raiva da pessoa, você já pecou, porque você já está com ódio no coração, você já é um homicida, você não matou, não deu um tiro, não deu uma facada, mas no coração você já está sendo colocado por Deus na conta de um assassino pelo ódio que você está vendo pela pessoa. Então Jesus sempre dizia: porém, verdade eu vos digo, verdade eu vos digo. Ele está acrescentando? Não, ele é a palavra, o que ele fala é a palavra, né? Então ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Davi, ele é maior do que Salomão, ele é maior do que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Paulo, Matias, Jonas, Miquel, Naum, Sofonias, Deus, Zacarias, Malaquias, o próprio João Batista. Ele é o maior de todos, porque ele é a própria palavra. Quem pode dar glória a Jesus? E durante todo o seu tempo na terra, palavra, profeta, pregando, até que ele vai à cruz. E quando ele está pendurado na cruz, já na cruz ele começa a segunda fase do trabalho dele, do serviço dele, que deu a ele o nome de Cristo, Helena. Por que Jesus é o Cristo? Porque ele foi profeta. Por que Jesus é o Cristo? Segundo, porque ele foi o quê? Sacerdote. Diga sacerdote. Sacerdote. Quando ele está lá pendurado na cruz, sangrando, todo esbagaçado, como um bife cru que era levar de martelinho para fritar, todo rebentado, veia estourada, sangrando, artérias, bichando a carne virada do avesso, todo rebentado, cortado de faca, todo esbagaçado. Na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem. Ali já não é agora um profeta trabalhando, ali é um sacerdote ou um intercessor. Qual é o trabalho de um sacerdote judeu? O sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para apresentar a Deus uma oferta por todo o povo, por toda a nação. Então, quando Jesus está na cruz, e João já tinha profetizado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo. Então, ali na cruz, ele acabou o ministério profético dele, encerrou, a mensagem foi entregue. Quem é que daria continuidade à mensagem dele? Quem é que continuaria a pregar a palavra dele? Quem? Os discípulos. E hoje, esse bastão está na mão de quem? Diga nas minhas mãos. A responsabilidade da sequência que Jesus falou é de quem hoje a responsabilidade? Minha. Diga minha. Pregar o que ele pregou, a responsabilidade de quem? Minha. Fazer o que ele fez, responsabilidade de quem? Minha. Viver o que ele viveu, responsabilidade de quem? Minha. Nós somos a continuidade do ministério profético de Jesus. Jesus vai descer na terra hoje ou amanhã, segunda-feira, ele vai vir aqui das terras pregar e profetizar para esse povo? Vai? Não. Por que não vai? Café. Ele já terminou o ministério profético dele. E ele passou o ministério profético para quem? Para mim. Para quem? Para mim. Para quem? Para mim. Agora, quem enviou para te ajudar a realizar esse trabalho profético? Quem é que mora dentro de você para te ajudar? Você está sozinha, está sozinho para fazer o que Jesus fez? Para viver o que ele viveu? Para pregar o que ele pregou? Quem está dentro de você para te ajudar? Porque Jesus não vai mais profetizar. O ministério profético dele acabou na cruz, quando ele se coloca na posição de sacerdote ou intercessor. Só que ao invés de ele entrar no Santos dos Santos com um bezerro, ele é o próprio bezerro, ele é o bicho, ele é o animal, ele é o cordeiro. Então na cruz ele se coloca na posição de sacerdote e de oferenda ao mesmo tempo. Sacerdote e oferenda ao mesmo tempo. E ali ele entrega ao Pai o seu próprio corpo, a sua própria vida em sacrifício no meu lugar e no seu lugar. Por isso o véu do templo lá, onde atrás do véu estava o quê? O que tinha atrás do véu? O Santo dos Santos, a arca, o lugar sagrado. Quando aquilo rasga, significa que aquilo não é mais necessário, porque o próprio Cristo está sangrando na cruz, assumindo o lugar de última oferenda. Não precisa mais Israel oferecer mais nada, porque aquela oferta é única e suficiente. Quem aqui é agradecido a Jesus por ele ter sido entregue? Aleluia! Então agora o sacerdote está entregando ao Pai, o sumo sacerdote, maior do que todos. Se ele for o maior de todos os profetas, ele também é o maior de todos os sacerdotes. Coloque Hebreus 4:14, por favor. Se ele é o maior de todos os profetas, ele agora é o maior de todos os sacerdotes, porque ele é o sumo sacerdote, e a ordem dele não é levita, a ordem dele não é arâmica, a ordem dele não é abraâmica, a ordem dele é de Melquisedeque. Jesus é sacerdote antes de existir sacerdote, é mistério isso. Como ele já era sacerdote antes mesmo do pecado acontecer. Visto que temos um pequeno sacerdote. Pequeno sacerdote? Não. Pequeno sacerdote? Grande. Sacerdote de que tamanho? Grande. Quem é ele? Jesus. Que mais? Filho de Deus. Que fez o quê? Fazendo o quê? Para que agora a gente faça o quê? Retenhamos firmemente a nossa. O sumo sacerdote começa na cruz, acabou o ministério profético. Ele passou a bola de pregar e profetizar para os seus discípulos, para os seus seguidores, para a igreja. Agora, na cruz, ele começa a segunda fase do trabalho dele. Ele morre, ressuscita, sobe aos céus. E o que Jesus está fazendo agora no céu? Está sentado, de perna cruzada, vendo TikTok. O que Jesus está fazendo agora no céu? Interceder é trabalho de quê? De sacerdote. É ou não é? Então Jesus está há mais de 2000 anos trabalhando. Ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho. Amém. Jesus ressuscitou e está folgadão no céu, curtindo a vida eterna dele, a divindade dele. O que Jesus está fazendo no céu? Intercedendo. Satanás, o reino das trevas, trabalha em que horário? Para destruir 8 bilhões de habitantes. 24 horas. O Apocalipse diz que é de noite, de noite e dia, de dia e de noite e dia. Tem um adversário e milhares e milhares e milhões de anjos divididos por 3. Eu não sei quantos demônios tem, mas milhares e milhares e milhões
o salmista diz, e um terço arrastado. Então é capeta que não acaba mais, é demônio trabalhando todo dia para destruir 8 bilhões de seres humanos. E quem é que está no trono, à direita do Pai, pedindo, papai, pesa a mão para o papai, olha a máquina dos cravos, papai, olha o buraco da lança, papai, dá mais uma chance, papai, tem misericórdia, papai, olha lá, tua filha na luz chorou, aquele patrão miserável não presta. Jesus não fala assim, eu não falo, eu não vai chamar ninguém de miserável, trazendo uma versão Alessandro Cassiano, revista atualizada. Aquele miserável, aquele patrão não presta. Mas a Ana Lúcia está orando por ele, papai. Então, afasta Satanás, não pesa a mão. Aí o papai ouve o filho, sim ou não? Sim. Ouve ou não ouve? Mas porque a Ana Lúcia orou. Se a Ana Lúcia não orar, o patrão vai morrer e vai para as profundas dos infernos. Porque não tem um intercessor. Jesus trabalha mediante das nossas intercessões. É o sumo sacerdote. Ele recebe as nossas orações e ele intercede junto ao Pai. Quando você ora a Deus Pai, Deus Pai te ouve por quê? Ou por quem? Porque você é bonzinho? Porque você presta? Você é boazinha? Papai do céu te ouve por quê? Por causa de Jesus, que está à sua direita. Deixa eu aproveitar para fazer uma correção. Alguns obreiros gostam de orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu corrigir isso agora, que eu pregando mesmo. É errado orar a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É errado, porque é um problema na língua portuguesa. Se o Antônio é o pai, o Augusto é o filho, eu preciso pedir um favor ao Antônio, mas o Antônio não vai me ouvir. Então o Augusto é muito amigo do Antônio. Eu vou pedir para o Augusto pede para o Antônio, eu preciso de 100 reais. O Antônio não gosta de mim, vai dar 100 reais. Não é que não gosta, nem me ouve, não tenho acesso a ele. Ele é muito importante, empresário daqueles top que não tem como chegar. Mas o Augusto é amigo dele. Eu chego, Augusto, por favor, fala para o Antônio para ele me emprestar 100 reais, porque eu estou na precisão. Como diz lá na terra de Mairi, na precisão, Cláudio vai vir falando assim, tá? Oxe. Aí o Augusto diz assim, não, pode ir lá no Antônio, direto a ele, no meu nome. Pode falar, doutor Antônio, em nome do Augusto eu vim aqui lhe fazer um pedido. Como eles são amigos, o doutor vai me atender ou não vai? Vai. Mas ele vai atender porque eu estou pedindo ou porque eu estou usando o nome do Antônio, do Augusto? Eu estou usando de alguém para falar com fulano. Quando você ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Deus, você está falando com quem? Você está falando no nome do próprio Deus. Então eu falo, Deus, em nome de Jesus, eu te peço isso e aquilo. Agora eu falo, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí Deus diz, em nome de quem? Antônio, em nome do Antônio e do Augusto, do Nilson, eu te peço algo. Assim, você está me pedindo algo em nome de alguém. Pegou a visão? Não tem sentido nenhum. Ó, em nome de Antônio, de Augusto e de Nilson. Antônio, você me ajuda? No meu próprio nome? Como é que é isso? Então não é inteligente você falar com Deus em nome dele mesmo. Você vai falar. E Jesus falou, quando vocês forem orar, vocês vão orar em meu nome. Então a gente ora em nome de Jesus a Deus. Porque quem é o sacerdote, quem é o intercessor, quem é o advogado, quem é que está lá, levando ao Pai de justiça pura o nosso clamor e a nossa oração? Quem está fazendo isso? Jesus! Agora, por que a gente não tem acesso direto ao Pai? Porque é santidade pura, não tem jeito. Nós somos aceitos agora, enquanto estamos nessa terra, em nome de Jesus. Agora, quando a gente chegar na glória, vai precisar mais disso? Não. Aí terminou o corpo glorificado, não tem mais pecado. Porque o Pai não suporta o fedor do pecado. Nós fedemos a pecado, o Pai nem chega perto. Quem filtra as nossas orações é Jesus. Por isso que a maior loucura do catolicismo é dizer que Maria passa na frente. Fica firme, irmão, que Maria passa na frente. Maria passa na frente, Maria vai te ajudar. Maria é intercessora. Maria morreu e continua morta. Onde é que Maria ressuscitou na Bíblia? Maria está morta, Cícero. Como é que Maria vai falar com Deus? Se Maria está morta, morreu Maria. Quem ressuscitou Maria? A mãe de Jesus não ressuscitou. Ainda dizem que ela subiu voando para o céu. Está escrito isso aonde? Na cabeça de um papa maluco que escreveu isso há um tempo atrás e virou uma tradição mundial. Maluquice está escrito na Bíblia em lugar nenhum. E nós seguimos o que está na palavra de Deus, do profeta. O único intercessor entre nós e Deus
é aquele que morreu por nós na cruz e ressuscitou. Aleluia. Ninguém mais tem o poder. Então, já que Maria está ocupada, eu peço a Pedro. Pedro está ocupado, eu peço a Bastião. Bastião está ocupado, eu peço a Padinho e Padicício. Padicício está ocupado, eu vou, para com isso, pelo amor de Deus. Quem sangrou e morreu no nosso lugar foi um só. Aleluia. O Filho de Deus. Por isso, a Bíblia diz: temos um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, para mostrar que aquele que sangrou e ressuscitou. Quantos podem glorificar Jesus? Glória a Jesus. 8 bilhões de pessoas no planeta hoje. Quem é que está intercedendo por nós? 8 bilhões. Quem é que está agora assentado no trono intercedendo por nós? Jesus. Ele é o sacerdote. E o melhor de todos, segundo a ordem de Melquisedeque. O ministério, o trabalho, o serviço de Jesus como sacerdote está no meio, está no começo ou está acabando? Quem acha que está começando agora Jesus como intercessor e sacerdote? Quem acha? Está acabando ou não está? Está chegando no fim o trabalho dele, a direita intercedendo? Por que está chegando no fim? O juiz está vindo. O juiz ou o rei? Hã? Sacerdote, profeta, sacerdote, rei e juiz. Profeta já encerrou na cruz, começou como sacerdote. Mais de 2024 anos ele é o sacerdote. O ministério sacerdotal de Jesus Cristo está acabando. Qual é a próxima fase do trabalho dele? Tirar férias e ir para a Suíça esquiar nos Alpes. É isso que Jesus vai fazer agora? Qual é a próxima fase da vida do ministério de Jesus Cristo, o homem? Homem e Deus ao mesmo tempo, união hipostática. Qual é o próximo trabalho dele? Rei dos reis. Antes dele pisar na terra para iniciar o seu reinado de 1000 anos, tem uma coisinha que ele vai fazer antes, uma coisinha boa. O que ele vai fazer antes? Ele vem aqui pisar na terra fisicamente, a parousia. Ele vai vir nas nuvens primeiro. O que ele vai fazer nas nuvens? Arrebatar a igreja. O arrebatamento da igreja faz parte do ministério sacerdotal ou de reinado de Cristo? Chuta o que vem na cabeça. Não, ainda é sacerdotal. Ele está tirando a noiva da sujeira, ele está intercedendo pelo povo pelo qual ele sangrou, ele está tirando do paraíso os mortos ressuscitarão primeiro, ele está tirando do planeta Terra podre os crentes sinceros, e é o seu último trabalho como sacerdote. Ele intercede e arranca a gente dessa miséria. Aí você vai sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, vai encher o bucho, vai comer o maná escondido do céu, vai receber os galardões, um período de 7 anos, aí ele vem, pisa no Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14, abre Israel que está fugindo do anticristo, da Rússia, do Irã, já está tudo pronto aí. Israel passa por dentro da montanha, por uma fenda que vai abrir, igual abriu o mar vermelho, eles vão se lembrar disso, e aí Jesus assopra, com o sopro da sua boca, Apocalipse, ele mata o anticristo, e o exército inimigo é carne podre para urubu e corvo comer durante dias. Aí ele vai para Jerusalém, no trono que o anticristo sentou, dizendo que ele era o rei. Jesus senta naquele trono. As nações amigas de Israel reinam com ele, as inimigas, como cabritos, são jogadas fora. E aí sim, durante 1000 anos no planeta, ele será o quê? Profeta ou sacerdote? Para pegar, né? Será o quê? Será o quê? Rei. Acabou o ministério de intercessor. Já cumpriu o trabalho dele. Já foi profeta, já foi sacerdote. Agora, durante 1000 anos, ele será rei. E quem vai reinar com ele? Eu. Elon Musk, o dono do Meta, Zuckerberg, os Rockefeller, os barões, os bilionários ricos do planeta, essa gente ruim que serve a Satanás, vão reinar com Cristo? Não. Por isso que eu acho interessante, e é sobre isso que eu entendo, quando Jesus ele respira, ele deve ter respirado bem fundo, ele diz assim: eu agradeço ao meu Pai que não revelou isso aos grandes, mas revelou a vós os pequenos. Porque esses grandes vão queimar no fogo do inferno.
mas a gente que não é ninguém aos olhos humanos, vamos reinar. Aleluia! Dá mais um glória a Deus. Nesse trabalho de 1000 anos, como rei, Jesus vai ter trabalho na terra, sim ou não? Sim. O ecossistema vai estar todo esbagaçado, 1/3 da população da terra já morreu, tá? A água já virou sangue, o sol está abrasando, matando as pessoas vivas na rua. Matando vivas é ótimo. Matando as pessoas na rua ao vivo, as pessoas derretendo no asfalto. Imagina o poder do sol durante a grande tribulação, que a camada de ozônio vai deixar de existir, possivelmente uma bomba nuclear explode, acaba a camada de ozônio, o sol entra rasgando, todo mundo vai ter que viver igual Mad Max, vai ter que viver com esses filmes apocalípticos, vai ter que estar no escuro, porque trevas, escuridão, eclipse, meu Deus do céu, Jesus vai reinar numa terra destruída, ele levará alguns bons anos para reconstruir. Mas a presença dele como rei vai ser tão poderosa, que a gente já viu isso aqui numa quarta-feira, hashtag fica a dica, quem não vem quarta não aprende, que ele como rei irá mudar toda a cadeia alimentar. Isaías capítulo 6 diz que o leão vai comer capim do bezerro. Os animais carnívoros vão deixar de ser carnívoros. As coisas vão viver um momento de tanta paz, por isso que ele é chamado rei de Salém, ou rei da paz. 1000 anos de paz, até porque a coisa ruim será amarrado e aprisionado no abismo por 1000 anos. Não tem Satanás mais na terra. É Jesus, a igreja e os anjos. Aí é sossego, aí é paz. Mas o ser humano é uma raça tão ruim que quando chegar no final dos 1000 anos, que está chegando perto de Jesus terminar a terceira fase do serviço dele, do trabalho dele, ele disse que meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, como Cristo, o profeta, já foi sacerdote, está sendo, vai acabar, rei, 1000 anos, se passaram 1000 anos, Jesus terminou o trabalho dele, o serviço dele. Diga assim, por isso que Deus não gosta de preguiça dos infernos. Diga, porque Jesus, sendo Jesus, não é preguiçoso. Agora fala a língua. Jesus, sendo Jesus, não é preguiçoso. Como é que pode ser humano ser tão preguiça dos infernos? Então ele termina o trabalho dele como rei por 1000 anos. Quem é solto? O Satanás. E o infeliz ainda vai achar gente na terra que viveu 1000 anos em paz, que não gosta de Jesus. Faz uma última rebelião, porque tem que ser testado o livre-arbítrio de quem nasceu na bênção. Quem nasceu nos 1000 anos, Satanás não existe, está preso. Então, para testar o livre-arbítrio, Deus testa. Deus testa ou não testa? Deus prova ou não prova o obreiro? Prova. Aí o diabo é solto para testar quem é Jesus e quem não é. Imagina a pessoa que nasceu, tem 300 anos de vida, viveu na bênção com Jesus no reino dele e ainda fala mal de Jesus pelas costas. Irmão, tem gente que gosta de falar pelos outros pelas costas, você não sei. Aí essa gente ruim se levanta no último motim e Jesus destrói essa gente. Mata, vai tudo para o inferno. Aí Jesus sai do trono dele de Jerusalém para algum lugar do espaço. E aí eu repito isso aqui. Entenda a noção de tempos. Olha para cá. Você só sabe que o dia dura 24 horas. Por que o dia dura 24 horas? Porque o planetinha está rodando em torno dele. O planeta Terra é um peão. É ou não é? Não é isso? O Sol está parado. A Terra vai girando. Uma parte iluminada vai girando, girando. Aí a parte iluminada passa para trás e vem a noite. Esse giro, o movimento de rotação da Terra, são as 24 horas. Ok? Por que a gente vive, marca todo ano nosso aniversário, no 31 de dezembro, passou um ano? Por que tem essa ideia de um ano? Primavera, verão, outono, inverno, 4 estações, que já nem existem mais. Mas por que a gente sabe que cada ano a gente marca um ano? Por quê? Porque esse planetinha, além de rodar em torno dele mesmo, um peãozinho que dá 24 horas, ele roda um ano inteiro em volta do Sol. E é essa volta inteira que dá um ano.
Então, por que você tem 24 horas? O planeta está girando em torno de si. Por que você tem um ano? Porque a Terra gira em torno do Sol. Aí Jesus tira o trono dele e bota no espaço. Acabou o tempo. Não existe tempo no espaço. Não existe tempo. Você saiu da Via Láctea, você saiu, não tem mais Sol, não tem mais Terra, não tem mais nada. Ele botou o trono branco dele lá. E todas as almas que não foram salvas vão ficar flutuando lá, não sei se como, mas vai ficar lá. Porque não tem mais contagem de tempo quando ele termina o ministério de rei e se assenta no grande trono branco. Apocalipse 17, 14, por favor. 17, 14, Apocalipse. Esses combaterão contra o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Aí o último trabalho dele, aliás, o primeiro trabalho dele como rei é matar o anticristo e começar o reino dele. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos fiéis. Quem são eleitos e fiéis aqui? Quem vai vencer com Cristo? Aleluia. No final dos 1000 anos, ele novamente vence Satanás, vence aquele motim final, sai do planeta com um trono. Não tem mais contagem de tempo. Esquece, não tem noção de tempo. Não tem sol, não tem dia, não tem noite, não tem nada. É Jesus no trono e todos os bilhões de habitantes que se perderam ao longo desses 7.000 anos de história, de Adão até os dias de hoje, 6.000, e os 1.000 que virão, 7.000 anos, Jesus no trono, e agora ele vai julgar os vivos e os mortos. Que vivos são esses? Os que viveram os 1000 anos de reinado dele. Que mortos são esses? Todos os mortos que não foram ressuscitados no arrebatamento. Quem ressuscitou no arrebatamento é o livro. Por isso que o texto diz: aquele que não teve o seu nome escrito no livro da vida, já era. Quem estava no livro da vida já foi ressuscitado. E agora Jesus, como juiz, no juízo final, ele vai ter peninha de alguém? Não. Vai ter misericórdia? Vai ter uma segunda chance? Pode acender vela? Tem alguém para interceder nesse momento? Não tem, porque quem é o intercessor não existe mais. Acabou o intercessor, agora é um juiz. Não tem mais intercessor. O intercessor acabou. O intercessor já virou rei e agora acabou, não tem mais rei, agora é juiz. E Paulo deixa claro que quando ele terminar esse juízo todo, 1 Coríntios 15, ele devolve para o papai o cetro de reinado. Papai, ó, só para quem está carregando entulho aqui. Terminei o meu serviço, papai. Trabalhei como profeta, trabalhei como sacerdote, cumpri o meu reinado, trabalhei. Irmão, o juízo final é muito novo. Vai aparecendo mais, sempre mais vezes, teria adolescente, pela uma vida bem feliz. Porque o texto do Apocalipse diz que as pessoas vão ranger dente. Porque não tem como dizer que não pecou. Vai aparecer a vida da pessoa toda ali. Olha aquele dia, aquele beco, atrás daquela árvore. Olha aquele dinheiro, olha. Não tem como correr. Até o próprio Lucifer vai passar por esse julgamento com todos esses milhares e milhares de milhões divididos por 3 dos anjos que caíram com ele. Uma de gente, uma fila de gente que vai lá ser denunciado. A Bíblia chama de livro das obras. Eu viajo no telão. Tecnologia celestial. Ou então o anjo vai ler tudinho. Se é literalmente livro das obras, aí ele demora mais ainda. O anjo tal. Chegou tua vez. Vem cá. Porque Deus é tão justo que ele não vai jogar ninguém no lago de fogo e enxofre sem primeiro mostrar o porquê. Não há injustiça nenhuma em Deus. Deus nunca erra. E ele vai mostrar por que aquela gente foi. Você vai. Vou botar o dedo para lá. Você vai. Tem a última aqui. Você vai. Aqui sua vida. Por que você vai? E aí não tem como a pessoa. Aí vai ranger dente. Pode cair dela perna. Vai rangendo dente e pegando fogo logo no fundo dos infernos. Vai rangendo dente, o Satanás o carrega. E aí o que o texto diz lá em Filipenses, que Paulo viu isso tudo e escreveu? Todo joelho se dobrará, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus é quê? É o quê? Termina aí, Jesus é o quê? Bota Filipenses 2 e 5 aí. Eu fecho com esse texto. Começa Simão dizendo que ele é o Cristo,
E essa palavra termina dizendo que ele é. Que só achar em vós também o mesmo sentimento que eu vi em Cristo Jesus. Não, estou na outra versão, né? Próximo. Que sendo em forma de Deus, Deus ação ser igual a Deus? Vai. Mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Virou profeta aqui. Achado na forma de homem, se humilhou mais ainda. E foi obediente até a morte, a pior das mortes, a morte de cruz. Aí o que acontece depois disso? No final de tudo, pelo que também Deus o exaltou de que maneira? Soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. É o nome dele que a gente ora, é o nome dele que expulsa demônio, é o nome dele que a gente tem as nossas vitórias, nome e sobrenome. Para que o nome de Jesus aconteça o quê? Leia lá. Se dobre Todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Mais o quê? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que o texto não diz? E confesse que Jesus é o Filho de Deus para a glória de Deus Pai. Que Jesus é o Filho do homem para a glória de Deus Pai. Que Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores para a glória. Não. Jesus o quê? Jesus o quê? Cristo. Jesus o quê? Cristo. Jesus o quê? Cristo. Por que Cristo? Porque esse é o trabalho dele. Cristo é o trabalho, o ministério. Ou seja, Jânio é diácono, ok? Jesus é o quê? Cristo. Augusto é evangelista. Jesus é o quê? Cristo. Alessandro é o quê? Mas Jesus é o quê? Cristo. Porque não é um título, é um serviço. Ele está cumprindo o serviço dele? Por isso, gente, que eu pego no pé. Aceitou ser obreira, obreiro, diácono, fez a maior loucura da sua vida, agora aguenta o tranco. Aceitou? Não pode descer da posição. Jesus abandonou o posto dele, no serviço dele? Não. Deixou, ele está dormindo? Ele está tirando férias? Não. Ele continua trabalhando? E você que recebeu de Deus uma responsabilidade. Ah, mas eu não tenho nenhum cargo na igreja. Acho engraçado, parece uma empresa, né? Cargo, me interessa um cargo. Que cargo? Quanto maior a sua posição eclesiástica, mais você vai servir. Pastor trabalha mais do que evangelista, que trabalha mais do que presbítero, que trabalha mais do que diácono, que trabalha mais do que vereador e que trabalha mais do que qualquer pessoa na igreja. Porque quanto mais você avança nessa questão eclesiástica, é para servir mais. Ou o povo não vai exigir mais do pastor do que exige do evangelista? Ou não vai exigir mais do evangelista do que exige do presbítero, do diácono ou do cooperador? É ou não é? Já está na cabeça, todo mundo sabe disso. Então você não foi levantado por Deus para ser servida ou ser servido. Você se levantou, é que aqui no Rio eu posso falar esse verbo, mas no Nordeste não pode, então não vou falar. Mas a língua está coçando para falar. Então aceitou o cargo para por si abençoar. O carioca fala, mas no Nordeste não pode. A verdade é essa. É pegar a pedra assim, cortar ela e lascando a pedra assim, ó. Sabe o que é lascar uma pedra? Assim, ó, lascar uma pedra, tirar uma lasca. Não, tirar uma lasca. Só tirar uma lasquinha assim, ó. Só uma lasquinha. Jesus é exemplo de serviço, sim ou não? Sim. Serviço de exemplo de ministério, sim ou não? Sim. Exemplo de que pegou o trabalho para fazer e está dando conta, sim ou não? Sim. Exemplo de alguém que assumiu a responsabilidade e vai até o fim dela, sim ou não? Sim. É o nosso exemplo. Ainda bem que a gente tem o Espírito Santo para tentar chegar perto. Não? Mas a gente tem o Espírito Santo para ajudar a chegar perto. Sem o Espírito Santo a gente nem dá conta. Não, não é? Jesus ou Cristo? Cristo é trabalho. Ser Cristo é missões. Dessa volta tudo só para falar que é missões. Cadê o vídeo? Culto de missões. Qual o maior missionário de todos os tempos? Jesus. Que recebeu o trabalho de ser o quê? Trabalho de ser o quê? Jesus recebeu um trabalho dado pelo Pai para ser o quê?
O Cristo. O Cristo. Todo mundo, o Cristo. Jesus recebeu o trabalho do Pai com a ajuda do Espírito Santo, encarnou, virou homem para ser o quê? O Cristo. Ele está dando conta? Vamos para terminar. Ministério na terra dele, ele trabalhou como o quê? Carpinteiro também, mas ele trabalhou como o quê na terra? Profeta. Da cruz para o céu, ele está trabalhando como o quê? Calinha. Ele está trabalhando como o quê agora, Jesus? Sacerdote, intercessor, advogado. Ministério sacerdotal acaba, ele vem para a terra para ser o quê? Rei. O reinado acaba, ele assume a posição de quê? E quando acaba a posição de juiz, ele faz o quê? Terminou. Entrega de volta o reino ao Pai. E nesse tempo o céu e terra há de ser a mesma grei, entoando aleluias. Feche os seus olhos, cobre a sua cabeça. Jesus é o exemplo. Jesus é o nosso Senhor. Ele é tão bonzinho que ele está lá agora intercedendo por nós, à direita de Deus Pai. Você só está aqui essa noite fria e chuvosa por causa dele. Não se iluda achando que você é muito bom, muito boa, não, porque não é não. Assume, aceita que dói menos, né? A gente está aqui por causa dele. E do Espírito Santo dele que está dentro de nós, que nos motiva, nos dá força. Quem está mais alinhado com o Espírito Santo tem mais força espiritual. Quem está menos alinhado tem menos força espiritual. Né? Mas tudo isso porque o nosso intercessor Jesus está lá. Olhos fechados. Eu vou dar 30 segundos para você fazer uma oração. E agradecer a Jesus pelo trabalho dele com Cristo. A quem enviarei quem há de ir por nós? A palavra foi dada em Isaías. Mas todos os escritos teológicos ao longo de 2000 anos dizem que essa resposta de Isaías é uma projeção do que primeiro aconteceu na Trindade dos céus, quando o Pai e o Espírito Santo conversaram quem viria para salvar a raça humana, e a segunda pessoa da Trindade, Jesus, disse: eu vou. E ele veio, e o Verbo se fez carne, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Jesus veio e aceitou esse trabalho. Qual vai ser o seu trabalho? Eu serei o Cristo. Serei o profeta, serei o sacerdote, serei o rei, serei o juiz, termino meu trabalho. Duas coisas importantes de olhos fechados, escute. Primeiro, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se ele não é o seu sacerdote hoje, que você não entregou a vida para ele, você está com um problema grave. Porque você não tem quem defenda você do diabo, da bruxaria, da macumbaria, do louco, da inveja, da praga arrogada, do satanás, de toda coisa ruim desse planeta. Porque se você não tem Jesus como seu sacerdote, como seu advogado, como é que você vai se defender do ataque do mal? Segunda coisa importante para quem já é crente: siga o exemplo do seu mestre. Ele nunca arregou, ele nunca botou mimimi em tempo ruim, carregou a cruz sangrando até o fim, está no trono agora intercedendo por cada um de nós, dia e noite. Virá para consertar o planeta Terra, um trabalho duro de 1000 anos, e depois vai julgar um por um de todos os pecadores de todos os tempos. Por isso ele tem moral para dizer: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se você receber um trabalho do Senhor, não arregue, pare de mimimi e faça o que foi entregue para você fazer, e faça com gosto, pelo amor de Deus. Faça com prazer, porque a gente não faz uma unha do que Jesus fez, está fazendo por nós e continuará fazendo por toda a eternidade. Jesus é maravilhoso. Enquanto isso, a gente vai ver agora o exemplo de duas mulheres